Olá a todos e todas, eu sou a professora Milena, que vai ser responsável pela frente de Química, e é com muita alegria, eu estou muito feliz de estar começando esse ano com vocês. Eu queria me apresentar, eu gostaria muito de conhecer e saber um pouco mais da vida de cada um de vocês. Mas como isso não é possível por conta do nosso formato, eu quero dar um tempo da minha aula para me apresentar. Eu me chamo Milena, eu nasci na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, bem próximo da capital. Eu, desde criança, sempre quis ser professora. Eu tenho uma irmã mais nova e eu brincava de professora com ela. E ela detestava ser aluna, mas eu adorava ser professora e eu ensinava coisas como o alfabeto, os números e qualquer coisa que eu sabia. Essa paixão por ser professora e também a paixão por biologia, química me fez estudar ciências biológicas na Universidade Federal de São Paulo, onde eu me graduei em 2014. Depois da graduação, eu me envolvi num projeto de pesquisa muito interessante, focado em trazer todo o conhecimento científico que a gente tem para proporcionar soluções tecnológicas para problemas reais, como novos tratamentos do câncer, novas pomadas para cicatrização. E eu fiz então meu mestrado e doutorado nessa área. Mas a coisa que eu mais gosto de ser professora, eu sou professora num colégio, eu sou professora aqui no Nubo e eu também dou aulas particulares. É a atividade profissional que eu mais me dedico hoje em dia e que é o que mais me dá prazer. E uma coisa que tem me motivado muito nesse ano de 2021, que a gente já começou com desafios, é justamente a educação. É justamente ver no meu dia a dia como isso pode ser um fator de mudança muito grande. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase num podcast sobre educação. Eu vou parafrasear a frase, o que significa que eu não vou falar palavra por palavra, porque eu não me lembro, mas eu vou trazer para vocês a ideia, que era que o Estado, o governo, pode impedir a gente de estar em guerra, mas só a educação pode criar paz. É só por meio disso que vocês estão fazendo, de tirar um tempo, se dedicar, estudar, que a gente pode construir a paz. E por conta disso, eu acho que todos vocês são incríveis, pessoas incríveis por estarem fazendo isso. Eu me sinto muito honrada e vocês vão ter toda a minha dedicação ao longo desse ano para fazer o que tiver ao meu alcance, para as aulas serem o mais interessantes, o mais legais possíveis. E vamos começar então o nosso tema de hoje, a nossa semana de nivelamento. Então, o objetivo dessa semana é a gente dar um passo para trás, vendo alguns conceitos do ensino médio que possam ter ficado com alguma defasagem, alguns conceitos que é melhor serem revisados antes da gente encarar o conteúdo do cursinho mesmo. E o título da nossa aula de hoje é Estados de Agregação da Matéria ou Estados Físicos da Matéria. Então, é um título complicado. Eu sei que deve assustar muitos de vocês. Então, eu quis escrever aqui e eu quero que a gente olhe para essas palavras, para esse título, primeiramente. Estados de agregação da matéria, estados físicos da matéria. Eu quero que a gente olhe para o nome, para as palavras-chave que estão. Você veio atrapalhar a mamãe. Você está latindo para o quê, exatamente? Me conta. Responda pelo que você está latindo fora do mundo.
Bom, dei um pause, não vou perder o que eu fiz, amor, mas por favor me ajuda, eu tô gravando. Você sabe porque eu tava latindo, mamãe? Do nada. Eu parei pegando fora e eu Eu quero que a gente olhe para o título dessa matéria, porque em muitos enunciados das questões contém essas palavras-chave. Então eu quero que a gente preste atenção no que ela significa para cada um de nós, para no momento que você estiver lendo o enunciado do Enem ou de qualquer outra prova, essas ideias, esses conceitos que a gente vai discutir aqui hoje já vão entrar no seu processamento, facilitando então a resolução do exercício. Estados, acho que aqui é a primeira palavra, estados de agregação da matéria, ou estados físicos da matéria. Então aqui estão as nossas palavras-chave. O que traz na sua cabeça a ideia de estados? Estados, para mim, vai trazer a ideia de algo que muda e que é progressivo, talvez. Então, hoje você está num estado bem, amanhã pode ser diferente, pode ser que você esteja ótimo. Esse exercício pode estar sendo fácil, um estado fácil, que pode aumentar para um estado de maior complexidade, um estado difícil. Então, estadiamento, você tem um tratamento que pode ter pacientes com um estado da doença diferente. Então, essa ideia de estados, agregação, aglomerado, o que isso traz, que imagem gera na sua cabeça quando a gente pensa nisso? E matéria, lembrando que matéria, quando a gente estuda em ciência, não é a matéria biologia, química, português. Matéria é tudo que é físico. Então, a gente pensa em água, a gente pensa em granito, a gente pensa em diversos materiais. Estados de agregação da matéria, então, como que essa matéria está agregada, de que maneira, e os estados físicos da matéria. E para mostrar para vocês que isso é um título muito complicado, que os químicos dão, que os cientistas dão, para um fenômeno muito simples, muito do dia a dia, que vocês conhecem. Eu tenho aqui um copo de água com gelo. Aqui eu tenho dois estados de agregação da matéria: a água líquida e o gelo. Então, às vezes a ciência vai trazer palavras, um vocabulário novo para descrever fenômenos que a gente conhece. Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês já viram água, eu sei que vocês já viram gelo. E eu só estou facilitando, então, essa linkagem de conceitos de um fenômeno que vocês já dominam. Então, vamos escrever aqui, que a gente vai começar a estudar um exemplo que é a água. Tem coisa mais importante que a água? E a gente, então, vai ter a água no estado gelo, no estado líquido, vou escrever água, e no estado vapor. Qual seria o estado vapor? Então, a gente vê o estado vapor no nosso dia a dia em duas situações. Deixa eu só corrigir aqui para ficar tudo igualzinho. A gente vê o estado vapor em duas situações no dia a dia. Quando você ferve água e quando ela começa a borbulhar, você tem a água do estado líquido indo para o estado vapor, formando as bolhas. E também, talvez, não sei aonde você mora, quem toma banho muito quente, às vezes vê o vapor no banheiro. Então, a gente tem esses três estados físicos, estados de agregação da matéria, da água, ensinando vocês por meio de exemplos. E o gelo, a água e o vapor. E cada um desses são exemplos de estados da matéria. Vocês conseguem se lembrar de quais estados a gente está falando?
O gelo, então, é o estado sólido da matéria. Nós temos, então, a água, que é o estado líquido. E nós temos o vapor, que é o estado gasoso. Então, aqui estão os nossos 3 estados físicos da matéria. São esses 3. E é exatamente isso que a gente vai estar estudando na aula de hoje. E eu vou aqui mostrar para vocês uma imagem para ilustrar essas ideias. Então, aqui nós temos o gelo. Aqui nós temos, deixa eu pegar. Aqui nós temos o gelo. Aqui nós temos a água no estado líquido e aqui nós temos vapor de água. Os nossos 3 estados da matéria para o nosso exemplo da água, que a gente vem discutindo como uma imagem para vocês fixarem isso cada vez melhor. E uma coisa que é muito importante quando a gente vai estudar os estados da matéria é que eles são dependentes. Eu vou escrever aqui em caixa alta, dependente de temperatura e pressão. Os estados da matéria vão mudar de acordo com a temperatura e a pressão. Vamos ver se o que eu falei faz sentido olhando para o nosso exemplo. Se eu abaixo a temperatura, a água se transforma no gelo, certo? Quando eu coloco no freezer, que é mais frio, a água vai se transformar em gelo. Se ela está numa temperatura ambiente, ela vai se transformar em água. E olha só, meu copo de água, que no início da aula tinha os gelos, eles estão cada vez menorzinhos, e eu tenho, então, a água no estado líquido. E quando eu aumento a temperatura, nós temos a água no estado vapor. A água é uma molécula que a gente conhece muito bem como funciona. Então, eu sei que abaixo de 0 graus no freezer, ela vai estar no seu estado sólido. Entre 0 graus e 100 graus, dependendo de onde você está, ela vai estar no estado líquido. E acima de 100 graus, ela vai estar no estado vapor. Esses 100 graus, isso tudo varia dependendo da pressão. Então, o que eu falei funciona quando você está com uma pressão atmosférica. Se você está um pouquinho mais próximo à linha do mar ou um pouquinho mais longe, pode ter a variação de 1 ou 2 graus. Então, a temperatura e a pressão são muito importantes aqui no estudo desse fenômeno. E agora, eu quero que a gente comece a olhar o que acontece dentro dessa molécula, das partículas que compõem essa substância para causar essa alteração, uma vez que tudo é água, mas quando eu mudo a temperatura, ela se comporta de um jeito completamente diferente. O que acontece com as moléculas lá dentro para causar esse fenômeno? É uma coisa muito do dia a dia, mas ela pode ser muito instigante se você parar para pensar o que acontece com as partículas que compõem essas substâncias. Essa é a nossa pergunta guia. O que acontece? O que vocês acham? E eu tenho aqui um pequeno experimento comigo. Eu tenho um potinho transparente e dentro desse potinho eu tenho alguns botões. Eu tenho aqui alguns botõezinhos. Mas a gente vai virar escravo dele. Agora a gente vai construir uma escada aqui para a janela. Não é do lado da janela, não é em cima.
Então, eu tenho aqui os meus botõezinhos. E a gente vai pensar junto quais são as formas que a gente pode colocar eles neste recipiente. E é importante pensar que nós também podemos incluir a ideia de movimento. Eu vou colocar eles aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é usar aqui o meu lápis para organizar eles bem bonitinhos. Colocar um em cada lugar, para nenhum ficar sobreposto, para todos eles ficarem organizadinhos. Dá para ver? Muito bem. Como vocês podem ver, ocupa só a parte bem do fundinho desse meu recipiente. Ocupa bem pouco espaço e é um tipo de organização que tem um padrão, é bem arranjado, com uma boa organização. O que acontece se eu então começar a movimentar essas moléculas? Eu não estou fazendo o máximo da minha força, mas eu não sei se vocês conseguem ver, então eu vou repetir, elas deslizam umas sobre as outras. E o que acontece se eu colocar mais força ainda? Acho que vocês entenderam a ideia que eu estava tentando propor. Então, meus botõezinhos são essas minhas partículas que compõem essas substâncias, as partículas que compõem a matéria. E se a gente voltar aqui para o nosso gelo, você pode ver que as bolinhas estão todas aqui organizadinhas, formando cubinhos, bonitinho. Ninguém está se mexendo. Quando a gente vai para o estado líquido, há um maior movimento dessas moléculas. E quando a gente vai para o estado gasoso, essas moléculas estão se mexendo muito. E esse movimento das moléculas a gente chama de energia cinética. Cinética, vocês vão estudar em química, tem a ver com movimento. E a gente está relacionando aqui o movimento das moléculas. Então, no nosso estado sólido, a gente viu que a energia cinética é baixa e as moléculas estão organizadas. No estado líquido, a energia cinética é intermediária. E no estado gasoso, a energia cinética é alta. Vocês puderam observar que quando a gente estava no estado gasoso, ele quase ocupou todo o espaço do meu recipiente? Vou mostrar mais uma vez. E os botões só não saem porque está fechado, ele ocupa todo o espaço. As moléculas estão se movendo tão rapidamente e ocupando o espaço que elas têm acesso. O líquido ocupa menos espaço e o sólido menos ainda, sendo mais compacto. E eu quero mostrar agora para vocês mais uma figura que eu acho que é muito ilustrativa. Então, aqui nós temos o gelo, com as moléculas empacotadinhas no estado sólido da água, o líquido com um certo movimento, elas deslizam umas sobre as outras, e o estado gasoso com maior energia cinética. Lembrando agora as nossas palavras-chave, que eram estados, que indicam, então, diferentes gradações. A energia cinética é baixa, intermediária e alta, e de agregação dessas moléculas. Agora, eu acredito que essas palavras-chave vão fazer muito sentido para você e vão te ajudar muito na leitura e na resolução de exercícios. Quero te mostrar agora esta outra imagem, que vai mostrar para a gente os diferentes nomes que nós chamamos quando há mudança de estados de agregação da matéria. Os estados de agregação da matéria estão mudando o tempo todo. O meu copo com gelo, agora, antes tinham 2 estados da matéria, agora tem apenas um, porque os estados estão mudando o tempo todo. E a gente tem alguns nomes
que podem ser um pouco difíceis de lembrar, difíceis de pensar. Por isso que é importante a gente praticar isso. Então, eu vou fazer a leitura deste gráfico com vocês e vou incluir no material teórico também. Do estado sólido para o estado líquido é a fusão. Então, foi exatamente o que aconteceu no meu copo d'água. Houve a fusão do gelo para o estado líquido da água. E quando a gente volta do estado líquido para o estado sólido, a solidificação, que é um nome fácil. Solidificação, tornar sólido, que é quando a gente coloca a água no freezer para formar o gelo. Nós temos aqui do líquido para o gasoso. Quando há a vaporização, o estado líquido muda para o estado gasoso. É o que acontece com a nossa panela de água que está fervendo. E quando o estado gasoso volta para o líquido, a gente chama de liquefação, a formação do líquido. Chamo a atenção para vocês para a estrutura da palavra. Solidificação vai para o sólido, liquefação vai para o líquido. Fusão vai para o líquido, vaporização vai para o sólido, a formação do vapor. E nós temos aqui outros dois nomes, um outro nome, que é a sublimação, que vai do estado sólido para o estado gasoso. Esse é uma mudança muito diferente. E eu não sei se vocês já viram quando tem uma chapa muito quente, você põe uma gotinha d'água e ela vira vapor na hora. Essa é a sublimação. Eu preparei exercícios para vocês justamente para ajudá-los, facilitar o aprendizado desse conteúdo e praticar isso. Pode parecer simples, mas não é. E esses conceitos, apesar de serem básicos, são muito importantes para a gente construir o conhecimento em cima deles por meio das próximas aulas e também para dar confiança na hora da prova. Para quando você lê solidificação, você está certo do conceito. E as outras questões os outros conceitos que a questão pode estar trazendo não vão te assustar, porque você tem confiança na sua base. A gente está formando fundamentos que são muito importantes para o que a gente vai construir ao longo desse ano. Esses, então, são os principais conceitos que eu queria trazer para vocês hoje. Mas isso acontece para todas as moléculas? Como é isso? O que vocês acham? A gente falou de um exemplo, da água. Mas e outras substâncias? Eu tenho aqui uma tabela para mostrar para vocês, que nós temos então oxigênio, amônia, metanol, acetona, mercúrio e alumínio. E nós temos aqui do lado a temperatura de fusão em graus Celsius e a temperatura de ebulição. Então, fusão a gente sabe que é quando vai do estado sólido para o estado líquido, e a ebulição é uma outra palavra quando vai do estado líquido para o gasoso. A gente tinha vaporização e ebulição. Então, o oxigênio, por exemplo, vai fundir a menos 208,4 graus Celsius. O metanol em menos 97. Então, se você quisesse fazer um gelo de metanol, se você quisesse a fusão, então você vai do gelo para a água. Para você ter um gelo de metanol, você precisa ter temperaturas muito baixas. Aqui está a acetona, mercúrio e o alumínio. Então, quando você quer fundir o alumínio, você quer ter o alumínio líquido, você precisa ir nessa temperatura de 660 graus. Então, essa tabela é muito interessante para a gente fazer a gente pensar que diferentes moléculas vão estar interagindo entre elas, vão ter essas energias cinéticas muito diferentes e vai ser necessário colocar muito calor no sistema para uma alteração. Muito bem. Agora, nós vamos para a última parte da aula, que eu quero resolver um ou dois exercícios em conjunto com vocês. Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês os exercícios da aula. Todos esses exercícios eu vou passar para vocês, tá bom? Aqui é a minha lista de exercícios dessa aula e a gente vai fazer este daqui em conjunto.
Foi exercício tirado do Enem de 2016, se eu não me engano. E eu vou ler em voz alta com vocês. Uma garrafa de vidro cheia de água foi colocada em um refrigerador a 4 graus Celsius. Após algumas horas, a garrafa de vidro foi retirada do refrigerador e colocada em uma temperatura ambiente. Depois de alguns momentos, foi observada a formação de gotículas de água do lado de fora da garrafa. Esse fenômeno pode ser explicado devido ao fato de moléculas de vapor de água presentes no ar passarem pelo processo de liquefação e entrar em contato com a parede externa da garrafa do vidro. Tenho certeza que vocês já viram esse fenômeno. E eu posso até mostrar aqui meu copo d'água, que você forma essas gotinhas de água na parede dele, quando você tem o líquido que está bem gelado. De onde vem essa água? Ela é, então, a alternativa 1, está nos dizendo que é a liquefação do vapor de água presente no ar. Vamos ver o que a segunda nos diz. Que uma garrafa de vidro cheia de água foi colocada em um refrigerador por 4 graus Celsius. Após algumas horas, a garrafa de vidro foi retirada e colocada à temperatura ambiente. Depois de alguns minutos, foi observada a formação de gotículas do lado de fora da garrafa. Então, essas 3 primeiras linhas são iguais na 1 e na 2. Esse fenômeno pode ser explicado devido ao fato das moléculas de água no estado líquido permearem o vidro. Então, ele está me falando que a água atravessa o vidro e, ao entrar em um ambiente que tem temperatura superior, sofre um processo de vaporização, que é a formação da água no estado de vapor. Mas a gente está vendo que a água está no estado líquido. Interessante. Então, a 1 e a 2 descrevem o mesmo processo, só que dão explicações diferentes. Vamos ler a terceira agora. O estado físico de uma substância pode ser classificado em critérios de volume e forma. Sendo assim, o sal e a areia são classificados como líquidos, pois podem adquirir a forma de um recipiente. Muito bem. E esse tipo de questão vai pedir para a gente assinalar a alternativa correta. Então, nós temos aqui apenas a 1 e 2 são verdadeiras, apenas a 3, apenas a 1, todas ou a 1 e a 3. Esse é um exercício que cai bastante no Enem, que você tem aí 3 afirmações e você vai ter que selecionar a alternativa que corresponde a quais você acha certo. Então, vamos aqui voltar para as nossas alternativas 1, 2 e 3, as nossas proposições, como a questão traz. Então, a proposição 1 e 2, elas são contrastantes. Elas falam que elas descrevem o mesmo fenômeno e explicam de formas diferentes. Então, as duas não podem estar certas. Eu estou, então, resolvendo esse exercício com vocês para dar essas dicas, essas coisas que podem ajudar muito no momento da prova. Eu sei que se tiver uma alternativa me falando que a 1 e a 2 estão corretas, não pode ser ela. Vamos ver, ó. A, que a 1 e 2 são verdadeiras, eu já vou, então, excluir essa daqui, porque elas são contrastantes, elas não têm como as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo. A primeira está me falando que o fenômeno pode ser explicado que a temperatura do copo fica gelada na sua superfície e a água que está no vapor da água que está no ar vai passar para a liquefação, o que é um processo correto. Então, nós sabemos que a 1 está certa. Com isso, a 2 está errada. E falta a gente saber a terceira. O estado físico pode ser classificado em critérios de volume e forma. Sendo assim, o sal e a areia são classificados como líquidos, pois podem adquirir a forma de um recipiente. O sal e a areia são classificados como sólidos, apesar deles poderem adquirir a forma de um recipiente. Aqui a questão está trazendo uma pegadinha, porque a gente aprendeu que os gasosos ocupam todo o recipiente que eles estão, mas o sal e a areia são materiais sólidos.
Então, essa aqui é a pegadinha que a questão traz. E com isso, somente a questão 1 é verdadeira, é a nossa alternativa correta. E eu estou mostrando para vocês como esses conceitos que a gente viu podem, então, serem aplicados por meio de perguntas que vão cair aí na prova de vocês. Para a gente finalizar todos esses conceitos, eu tenho aqui um mapa mental com as palavras importantes que a gente discutiu na aula hoje. Então, nós temos no centro estados de agregação da matéria, que eu tenho certeza que agora esse título já diz muito mais para vocês do que dizia no início da aula. E nós temos aqui os 3 estados: sólido, líquido, gasoso. Sólido, baixa energia cinética, exemplo, gelo. Líquido, energia cinética intermediária, exemplo, água. Gasoso, alta energia cinética, exemplo, vapor. E até um outro característica que a gente pode colocar aqui é preenche o volume do recipiente. E uma informação importante desse conteúdo que a gente estudou hoje é que depende de temperatura e pressão. Eu quero agradecer muito pela atenção de todos vocês. Peço desculpas se vocês ouviram qualquer barulho. Eu admiro muito cada um de vocês pelo tempo que vocês estão se dedicando a isso e torço para que tudo que a gente fizer vai contribuir para vocês passarem na faculdade que vocês querem, no curso que vocês querem. E eu estou aqui para ajudá-los com conteúdos, com dicas de prova e com o que mais for necessário. Um abraço a todos e bons estudos.